Hoje o nosso quadro de economia é para você que vai viajar nesta época de férias escolares. É muito bom passear, curtir as praias, os igarapés, né, Juliana? A Juliana Bessa está aqui doida para entrar, daqui a pouco conversa com a gente. Vamos com a Fábia Cepeda, que também gosta muito de viajar, e eu sei, Fábia, que você é muito planejada, afinal, viajar para as Maldivas não é para qualquer um, né? Só que mal o pessoal sabe que eu estou devendo até hoje essa viagem, né? Mas tudo bem. A gente vai hoje falar justamente sobre isso, falar sobre planejamento, para justamente viajar, ficar tranquilo, não ficar devendo também. Antes a gente vai acompanhar uma reportagem de quem se planejou bastante, vai curtir agora o verão amazônico. Vamos ver. A movimentação de saída da cidade já começou. E para curtir as férias de julho, tem gente que se antecipa e programa muito bem esses dias de descanso. É o caso da Camila, que desde 2018 reúne amigos para passar uma temporada na ilha de Algodoal, nordeste do Pará. Então, nós começamos a nos planejar em média 6 meses antes. Já fazemos o pagamento da casa e combinamos quem são os amigos que vão com transporte, para que a gente possa também estar se organizando entre os finais de semana, os 2 últimos fins de semana de julho, e economizando também na passagem, além de ir com mais segurança. E a dica para aproveitar o mês de julho, para quem está com pouco recurso e não pode curtir as belezas das praias, é visitar a programação da própria cidade, conferindo as praças, os parques e inclusive os museus. Outra orientação é pensar nas despesas do mês de agosto e não ultrapassar o teto de gastos estipulados pela família. Escolher destinos que caibam no bolso e conferir as programações gratuitas. E para quem busca destinos mais distantes, é importante comprar as passagens com antecedência ou aproveitar as promoções. A Caroline está com viagem marcada para São Paulo ainda este mês e, para economizar, vai ficar na casa de amigos. Deixei de fazer gastos não essenciais, como comer mais em casa, pedir menos delivery, deixei de ir para lugares que eu sabia que eu ia gastar um pouquinho mais, né? Guardei um pouquinho do salário ali de todo mês. A Camila, do início da reportagem, utiliza várias estratégias junto dos amigos. Eles alugam uma casa ampla e mobiliada, com bastante comodidade para usufruir durante o veraneio e evitar despesas extras. Quer sair, comer fora da casa e bebida quem bebe, né? Mas, em geral, boa parte das vezes eles levam daqui, porque sai mais barato do que comprar lá. O custo lá é bem mais alto. Cada um com a sua estratégia para no final do mês de julho conseguir economizar uns trocados, né? A gente vai falar agora com o nosso especialista de hoje, do quadro Na Ponta do Lápis, que está aqui ao meu lado, Ailton Ramos, contador e conselheiro do CRC. Ailton, bom dia, obrigada mais uma vez por participar conosco aqui no quadro. Bom, eu acho que antes de tudo, quando a gente fala em férias, é sempre planejamento, né? São praticamente sinônimos. Queria que tu começasse dando dicas. Na hora de pensar, tirar uma folguinha, vou aproveitar as férias, vou dar uma viajada. O que tem que fazer ali naquele primeiro momento para ver se vai dar certo essa viagem? Bom dia, Fábio. Bom dia ao nosso telespectador. Bom, eu acho que os entrevistados falaram muito em uma só palavra: planejamento. Férias é um momento de você aproveitar com tranquilidade, mas também planejado. E a dica que eu deixo é um planejamento baseado em 4 pilares. O primeiro pilar é o seguinte: eu tenho que ver como é que eu vou, ou seja, deslocamento. Então, avião, carro, né? Eu posso ir de avião, mas eu posso ir com uma quantidade de pessoas maior e ir de carro, eu divido os custos lá com combustível. Então, esse é o primeiro passo, é verificar a questão do deslocamento. Depois, você vai para a questão da hospedagem. Como é essa hospedagem? Então, lá teve um entrevistado que falou que assim, eu me organizo, me planejo com os meus amigos para fazer lá, né, alugar uma casa lá em Algodoal, tudo isso aí é bom porque você divide os custos, isso é ótimo, né? Depois tem a questão da alimentação. Então, a alimentação pesa muito no orçamento lá em relação às férias. Então, quando você aluga, por exemplo, um espaço, uma casa ou um flat, tem a possibilidade de você também se alimentar de forma mais barata, comprar, fazer, do que ir para restaurante. É lógico que uma vez ou outra você vai para o restaurante. Lembrando que tudo, no final das contas, é uma questão de escolha daquilo que está dentro do seu orçamento. E eu acho que o quarto pilar, que é um pilar também que traz um impacto muito grande para o orçamento, são os gastos adicionais.
Tipo, você tem atividades como passeios, como shows, como eventos, teatros. Isso às vezes vai aparecendo e ali não está no seu orçamento. Então você tem que reservar uma parte para isso. Então você pega, soma esses 4 pilares e verifica se isso... Aí você faz a pergunta, isso tudo cabe no meu orçamento? Ok. Se cabe, aí você vai traçar algumas dicas aí. Você pode fazer uma meta. Qual é a meta? Para alimentação eu tenho que gastar tanto desse orçamento, para as despesas adicionais tanto, para hospedagem tanto, para deslocamento tanto, e assim você vai se organizando. E aí eu vejo que o roteiro também é muito importante, né? Já saber previamente o que a gente quer fazer e saber os preços de cada coisa que a gente quer fazer durante as férias. Sim, principalmente esse roteiro, você saber para onde você vai, porque quando você não tem direcionamento fica mais caro. Você saber para onde você vai é o primeiro passo, porque você consegue se planejar para alocar o recurso da melhor forma, né? E assim, também lembrando que nas férias, geralmente a maioria é assalariado, por exemplo, então você sai de férias, você recebe lá, sai de férias agora, recebe salário de junho, recebe de julho, mais o terço. É o famoso tô rico, tô pobre, né? Você tá rico no início das férias e depois no final a gente não fica recebendo nada. Você só vai receber lá no meio de agosto. Então você tem que se planejar para isso da melhor forma possível. Porque só o das férias não vai dar. Então você, durante o ano, você tem que ir fazendo uma reserva específica para as férias. Até porque se você tem dinheiro, se você tem poder de liquidez, você consegue pagar à vista e pagando à vista você consegue barganhar. É verdade. Considerando a atual realidade econômica que a gente vive não só no Brasil, mas em outros países também, qual a tua dica assim de planejamento antecipadamente? 1 ano, alguns meses antes da viagem? Quanto antes melhor? Qual é a tua orientação? Isso depende muito do destino. Então, se for aqui, você consegue se planejar com 2, 3 meses. Se for para um outro estado, você consegue se planejar um pouquinho, tem que se planejar um pouquinho mais, 6, 8 meses. Se for no exterior, você tem que se planejar com 1 ano de antecedência. É lógico, dependendo das condições de cada um. E é importante sempre destacar a questão lá das milhas, que você pode se organizar, comprar passagem mais barata, pacote promocional. E às vezes tem muita gente que faz isso também. A pessoa não viaja nas férias de julho, às vezes não tem filho pequeno, tudo que depende das férias escolares, e viaja também no contrafluxo, que às vezes fica até muito mais barato. Que é a baixa temporada, né? Com a famosa certeza. Baixa temporada. Agora a gente fica vendo todo mundo viajando, curtindo, indo para Salinas, para Algodoal, aproveitando esse verão amazônico, porque realmente está muito quente, com um dia tão bonito, dá vontade de curtir uma praia. Dá vontade. Decidi viajar nesse final de semana. Qual a tua dica de organização para não gastar tanto? O primeiro passo é verificar como é que está o seu fluxo financeiro. Eu tenho uma reservazinha aqui que dá para viajar. Então você primeiro tenta pagar tudo à vista, se não der você vai pagando no cartão de crédito, mas se programando para as parcelas que estão por vir. Porque estudos apontam que muitos brasileiros se endividam no período pós-férias, porque não se planejaram e acabam caindo em cheque especial e rotativo do cartão de crédito. Porque ali no momento de férias, às vezes, você não está muito pensando como você vai pagar. Você quer curtir o momento e acaba esquecendo do depois. Só se vive uma vez, né? Ailton, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Nós conversamos aqui com Ailton Ramos, que é contador e conselheiro do CRC, falando sobre planejamento para esse verão. Então, a dica é essa, se planejar, ver se você tem um dinheirinho extra aí para gastar. Se não tiver, Belém também tem algumas opções que saem até mais em conta, dá para aproveitar de alguma forma, então fica aí essas dicas. Márcio. Só se vive uma vez, é um pensamento ótimo, é bacana, o negócio é quando as contas chegam no mês seguinte. Mas é isso, né? Se divertir com o planejamento é o que disse o nosso entrevistado. Obrigado, Fábio, e também agradeço o nosso entrevistado de hoje.